E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao ArapiraCast. Meu nome é Júlio César, estou aqui com uma parceira também. Meu nome é Iris. E nós vamos falar um pouco sobre a Rota do Cangaço aqui em Arapiraca. E a gente, para conversar sobre esse tema, a gente convidou aqui o professor Saulo Oliveira, professor de História. É isso aí, pessoal, tranquilo, tudo em ordem? Estamos por aqui para trocar uma ideia sobre cangaço e outros temas que surgirem aí, enfim. Vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho, esclarecer algumas dúvidas e, quem sabe, ajudar a galera a entender um pouco mais, a aprender um pouco mais sobre o tema. Vamos embora. Cara, para começar, é uma pergunta geral, né? Para cada um de nós, o que é o cangaço? Boa, muito bem. Assim, a gente precisa entender essa palavra de duas formas. O significado que ela possui, que a gente chama de um nome aí meio complicadinho, mas é um nome correto, digamos assim, a gente chama de epistemologia, que é o significado original, né, da palavra, e o significado que ela passa a ter historicamente. Então, são duas coisas distintas. Boa parte das palavras tem essa função, essa dupla função. Elas têm um significado original, que foi aquele termo utilizado por um grupo, por uma sociedade, para designar alguma coisa, e tem um significado coletivo, o significado historiográfico, que vai ganhando com o passar do tempo. Esses significados, às vezes, ficam muito distantes um do outro, como é o caso da palavra cangaço, por exemplo. Né? Em tese, ali, pelo que se estuda, pelo que a galera do estudo linguístico vai mostrando para a gente, provavelmente a palavra cangaço vem da ideia de cangalha, que era o equipamento utilizado, para comandar ali, né, os bois nos carros de boi, né? E também não só os bois, mas também muares que o pessoal utilizava para arar a terra principalmente. Então, quando você coloca, né, vou ilustrar aqui com um carro de boi, que fica mais fácil. Quando você coloca dois bois assim emparelhados, né, você tem que colocar algo que mantenha os dois ali presos um no outro, e aí esse instrumento era a canga, né? A cangalha, que é o que fica aqui no pescoço dos animais, né? Então, quando os primeiros cangaceiros começaram a aparecer, a indumentária deles, as vestes, né, as vestimentas, lembravam muito essas cangas, principalmente os chapéus assim, meia-lua e tal. Então, esse é um significado. Há outros de menor relevância, digamos assim. Aí vem o significado historiográfico, é o que essa palavra passa a ter depois de um tempo, que é o que distancia ela do significado original. Então, hoje, quando a gente fala de cangaço, a gente não lembra mais de cangalha, não lembra mais de canga, não lembra mais de nada relacionado a esse instrumento para a roça, para o arado, né? A gente lembra do movimento social, movimento que se originou no Nordeste no final do século XIX, entrou com muita força no início do século XX e que reuniu ali figuras muito voltadas para o conflito armado, principalmente no sertão nordestino, com pautas, com ideias e também com muita controvérsia, né? Porque a escolha que eles fizeram para apresentar isso e para levar isso à frente foi uma escolha violenta. Então, uma coisa é você falar do cangaço, significado original, outra coisa é você falar do significado histórico. Então, basicamente é isso. Cara, você falou aí em relação às cangas, né, que se usava no boi. E eu nunca parei para pensar, na verdade, para pesquisar qual era o real significado de cangaço. E aí nunca cheguei a fazer essa analogia e não sabia o porquê, justamente, de se originar o nome cangaço. Mas assim, na minha opinião, como leigo, né, o cangaço para mim foi um movimento social da galera aí contra a pobreza, né? E a forma que eles encontraram era justamente fazendo grandes assaltos, né, a coronéis, a bancos, e uma turma que tinha aí boas condições financeiras, né? Então, assim, para mim foi isso. Pra mim, quando eu penso no cangaço, eu penso logo no Cangaceiro. Foi o grupo que veio aqui pro Nordeste, que o Lampião, porque quando a gente tava começando a debater, eu não tinha dado muita importância para pesquisar essas coisas. Eu só lembrava do Lampião e da Maria Bonita, que é o que geralmente falam. Os mais famosos. E também que o pessoal tem esse... Como é que eu posso falar?
não busca saber mais da nossa história, porque isso é um assunto que não é tão conhecido assim. Tipo, quando a gente foi pesquisar sobre a rota, eles... Geralmente, tipo assim, a maioria das pessoas não sabiam, só os senhores que os pais contavam. Já porque... tinha ouvido falar, bem distante. Bem distante. Até porque Lampião era aquele tipo de homem que andava aí pelo mato e a galera não sabia para onde ele ia, né? Só sabiam ali a galera do bando e só. Então, assim, para encontrar realmente a rota dele foi difícil. Mas, de maneira geral, eu acho que não só para mim, para Iris e até para o senhor, mas de todas as pessoas, quando fala assim, cangaço, vem logo à mente o Lampião porque ele foi o principal. Mas na história não existiu só ele. O grupo dele foi um dos que se revoltaram contra a pobreza e que arrumaram o jeito de fazer grandes assaltos para poder sobreviver em meio a ela. Mas de maneira geral, o Lampião de Maria Bonita. É interessante a gente parar para pensar as várias visões que tem sobre cangaço, certo? Acho que é um ponto fundamental aí para gente entender e separar algumas questões. Veja, o imaginário nordestino, que a gente chama de imaginário popular nordestino, que é o conjunto de crenças, valores, tudo que forma o que a gente vai chamar depois de cultura, né, que a gente abrange numa palavra chamada cultura. Esse imaginário nordestino ele tem muito forte a ideia do cangaço, e principalmente no período ali junino, no período do meio do ano, né? A gente praticamente vê o pessoal se vestindo como cangaceiro para ir para alguma festa típica, as músicas remetem a uma outra coisa relacionada ao período e tal. Então, esse imaginário no Nordeste ele é muito forte, ele é muito representativo. Em algumas regiões aqui do Nordeste, onde a gente está, por exemplo, aqui no interior de Alagoas, no Agreste Alagoano, essa imagem ela existe, mas é uma coisa muito idealizada, muito distante, não dialoga com a população local, não é uma coisa que você vai encontrar alguém fácil assim na rua que saiba falar 2 ou 3 episódios, e talvez nem mais no sertão hoje, infelizmente, Iris, a gente encontre essa vinculação tão forte, porque se tornou em certa medida até se tornou um produto cultural. Se ganha dinheiro hoje com a noção de cangaço, com a estética, com lembrancinha, enfim, com artesanato. Se ganha dinheiro com essa lógica, é uma marca, virou uma coisa para você explorar comercialmente. E pouco se sabe de fato sobre a história. Então, quando você chega em Arapiraca e pergunta, Lampião e o seu bando passaram por aqui, vagamente alguém vai saber informar sobre isso, porque isso não é explorado. Tem algumas questões de por que isso não seja explorado e a gente pode falar sobre elas daqui a pouco, são relacionadas muito às fontes, à confiabilidade das fontes históricas, né, aos registros. E tem esse aspecto que você falava agora há pouco sobre o imaginário sobre o cangaço e a leitura sobre o movimento do cangaço. Você tem 2 visões basicamente sobre cangaço. Uma mais, digamos, romantizada, uma mais épica, né? E essa visão épica, romantizada, foi reforçada depois nos filmes, nas músicas, na literatura. Então é aquela história do cangaceiro vingador, do cangaceiro que entra para o cangaço porque ele quer vingar a morte de um familiar, porque ele quer mostrar bravura, ele quer mostrar valentia, ou porque ele cansou do trabalho braçal e sem perspectiva no roçado de alguém, então ele não tem posse, não tem terra, não tem nada, a única coisa que resta para ele é entrar no cangaço e andar errante por aí, vivendo uma aventura. Você tem essa visão épica, que é quase como ali colocar o cangaceiro numa visão heróica para alguns, e essa mesma visão épica, essa mesma visão aventureira, dá também ao cangaceiro uma roupagem de vilania, uma roupagem de banditismo. Porque o cara que vai ali, entra numa fazenda, saqueia, né, faz o que bem entender e não deve satisfação a ninguém e entra em confronto com a polícia. Só pela noção de um grupo que entra em confronto com a polícia, a gente tende a enxergar esse grupo como um grupo marginalizado, como um grupo de bandidos. Porque a polícia é a instituição oficial, então tudo que for contra a polícia, automaticamente, no imaginário da sociedade, a gente olha e diz que é o quê? Bandidagem, né? Banditismo. E você tem a outra visão, mais crítica, mais historiográfica, não tão romantizada, que vai entender o porquê da origem do cangaço. Acho que é importante. Talvez um pouco mais próximo do que a gente chama de realidade, no sentido de não estar preocupado em enxergar quem é herói ou quem é bandido, ou quem é vilão ou quem é mocinho, né?
o que de fato aconteceu e as condições que levaram. A história tem essa função, inclusive, né? A história, como todo mundo deveria saber, ou como a maioria sabe, a história, tanto quanto a matemática, ela é uma ciência, ela trabalha com fontes, com fatos, com informações que não são, depende, né? São informações que são o que mostram ser. E as interpretações daí precisam também estar baseadas em evidências científicas, né? Então, pode falar. Não, eu ia falar que chega o ponto da gente decidir se o Lampião e o grupo de cangaceiro era herói ou vilão. Porque, como se sabe, o Lampião ele tirava dos ricos para dar pro pobre. Aí os ricos viam ele como bandido e ele lutava contra os policiais. Como é? As volantes, né? A polícia. Você tem esse aspecto. E aí entra na visão romantizada que eu estava falando, entendeu? É óbvio, é evidente que nem sempre os saques dos bandos de cangaceiros serviam para os pobres. Muitas vezes serviam para eles próprios. Muitas vezes serviam para se manterem no meio de uma caatinga, escondidos ali, enquanto, né, fugiam de alguma ação policial. Outras vezes esses saques serviam de fato para se levar a um povoado, a um local onde as pessoas estavam passando necessidade. Outras vezes serviam para ser comercializados. Então era muito contextual e dependia muito. E era um movimento assim que não tinha muita uma história de para ser cangaceiro precisa fazer isso. Não tinha muito isso. Cada bando desenvolveu o seu método, cada bando desenvolveu a sua forma de atuar. Quando você pega, por exemplo, o bando do Capitão Silvino, que foi onde entrou o Lampião, que foi onde entrou o Virgulino, ele entra nesse bando e herda, né, o bando do Capitão Silvino, que se aposentou do cangaço, foi para o interior de Goiás e tal, foi tocar a vida para lá. Ele muda o perfil do bando. O bando até então era ali comandado por um cara que não tinha uma fama tão violenta como o Lampião passou a ter, e que fazia atividades muito pontuais. Serviam, inclusive, muitas vezes como mercenários. Quando algum fazendeiro queria entrar num conflito com algum outro poderoso proprietário de terra, ele não tinha jagunço suficiente, ele contratava cangaceiro, né? Então, assim, tinha muito disso, dessa lógica. E o Lampião talvez seja o cara que entra num momento e que para pensar no seguinte: peraí, eu não vou ficar necessariamente a serviço de um fazendeiro ou de outro fazendeiro. Eu vou criar a minha lógica, eu vou criar a minha rotina, né? Eu que vou fazer o meu movimento acontecer, sou eu que vou dizer como que vai funcionar, né? Ele inaugura uma nova etapa no movimento. E, principalmente, ele inaugura uma coisa que os outros chefes de bandos não tinham feito, que é a ideia da divulgação da imagem dele. Investe muito pesadamente na imagem dele. Então, ele era um cara que gostava de dar entrevista, de se deixar filmar, de se deixar fotografar, de espalhar notícia, né? Avisa que eu cheguei, né? O avisa que eu cheguei, na verdade, não começa nos cantores de forró de hoje, não. O avisa que eu cheguei começa lá na época do cangaço, com ele, principalmente para gerar ali naquela sociedade um temor ou até mesmo uma aceitação. E é uma figura muito controversa, muito vai e vem, porque no primeiro momento ali ele justifica entrar para o cangaço porque o pai dele tinha sido assassinado lá em Serra Talhada por um grupo de policiais, misturado com outros cangaceiros. Ponto importante também, uma pausa aqui. Nem sempre policiais e cangaceiros estavam em conflito. Nem sempre volantes policiais, militares estavam ali em conflito com os cangaceiros. Havia momentos em que os caras conviviam, né? E por uma questão de interesse em comum num determinado ponto, né? Não faz sentido agora a gente estar trocando bala aqui porque ninguém está nos pressionando para isso, então fica na de vocês, a gente fica na nossa e vamos tocar o barco. Então, assim, há relatos, por exemplo, e há depoimentos de que o próprio chefe da volante que capturou o Lampião jogava cartas com ele, né? Jogava baralho com ele nas bodegas lá do sertão, quando tinha tempo para isso. Então, é uma coisa muito controversa. Tem o fator político, que você precisa considerar. Quantas vezes o cangaço teve a serviço de algum grupo político e que era interessante estar a serviço de um grupo político. Tem o fator que eu falei agora há pouco, quase que uma atividade mercenária, né? Quando algum fazendeiro precisava de um grupo de cangaceiro para atuar, e aí o cangaço estava a serviço de alguém, né? Era chefiado por alguém.
Quando esse cara não estava mais ali precisando dos serviços e dispensava, esses cangaceiros iam embora fazer o que eles bem entendiam. Então, você precisa enxergar as coisas nessas duas perspectivas. O que é romantizado, né, épico, e o que é historiográfico, o que é, de fato, que tem algum tipo de evidência para a gente começar a pensar. Então, precisa se ter esse cuidado. Cara, o Lampião da perspectiva de mundo que assim as pessoas da época tinham conhecimento e do que foi passado para a gente, que nossos avós contavam e ainda hoje contam, né? Como ele vivia no meio do sertão lá, no meio do mato, ele buscava muito, quando ia invadir alguma casa, água e comida. E saqueava geralmente dinheiro, cavalos, várias coisas. Tinha o ideal de que tirava do rico e dava para o pobre. Pensando nessa perspectiva, por que o senhor acha que ele veio para Caraíbas? Qual é o interesse dele? É um episódio importante esse. Se você considerar que ele é um andarilho, ele tem um grupo ali que está sempre procurando um espaço diferente para ir, porque não tem fixação, né? Não tem necessidade de estabelecer moradia, na verdade, e nem tem vantagens em se fazer isso. Então, é necessário que a gente pense contextualmente. Houve tempos em que o bando do Lampião se estabeleceu mais numa cidade do que em outra. E ali ficou enquanto era conveniente ficar, né? Então, não é conveniente permanecer aqui, então vamos sair daqui, vamos para outro local por onde a gente já passou, ou onde a gente tem algum contato, ou onde a gente tem algum fazendeiro que vai nos acolher. Nesses trajetos é que as histórias surgem. Porque é inconcebível, não dá para você imaginar, raciocinem aqui comigo, que o sujeito fica 10 anos, principalmente ali no auge dele, que foi de 5, 10 anos de atividade, onde ele se torna majoritariamente conhecido. Não é possível que esse cara tenha passado 10 anos da vida dele todo dia morando na Caatinga, todo dia se mudando de um lugar para o outro, entendeu? Tem momentos em que ele está nessa coisa errante, né, andarilha, e tem momentos em que ele está estabelecido numa propriedade, né? Não está num palacete, mas está estabelecido numa propriedade, onde ele minimamente tem uma cama para dormir e um teto, certo? Então, quando é importante sair desse espaço e procurar outro lugar? E aí, nesses trajetos, nesses momentos em que ele ia a serviço de alguém, ou que ele precisava se locomover para algum canto, é que as histórias surgem. Lampião está vindo aí, né? Necessariamente ele não está vindo para saquear o que ele encontra pela frente, porque essa atividade do saque ela não é uma coisa diária, né? Há uma coisa muito, muito interessante. Até a chegada de Lampião ao cangaço não eram admitidas mulheres nos bandos. Um episódio ou outro e tal. Há uma ideia, né? Há uma noção de que ele tenha admitido mulheres nos bandos para que os homens pudessem ter companheiras e evitassem os estupros. Porque muitas vezes os caras invadiam as cidades e tudo e acabavam cometendo estupros. Então, incorpora-se mulheres ao bando, né? Permite-se a entrada de mulheres ao bando, desde que saibam se defender também, né? E ter a atividade junto com eles de troca de tiro, que era a principal atividade quando eles estavam em conflito com alguém, mas assim, muito no sentido de que, incorporando mulheres ao bando, esses homens passarão a ter companheiras e, quem sabe, essa coisa da gente entrar num lugar e o pessoal dizer, eita, vão estuprar as mulheres, diminui. E não é, se você parar para pensar, não é só o bando de Lampião que sofre com esse estigma, né? Há também de se considerar historicamente grupos bem mais antigos. Recentemente você viu na Netflix aí que se popularizou a série Vikings, né? E o estigma que se cria muito dos Vikings também era isso. Quem eram os Vikings? Né? Eram selvagens, abissais que entravam nos lugares e saqueavam, estupravam e tudo. Quem contou essa história sobre os Vikings não foram os Vikings. Se você parar para pensar, o cangaço também não contou a sua história. Você não tem nenhum cangaceiro escrevendo para dizer assim, olha, nós fizemos isso, estivemos aqui hoje, pensamos isso, fazemos aquilo. Você não tem um manifesto do cangaço. Depois, né, que, assim, ultimamente, quando realmente muitos já tinham, se foram, né,
E você encontra registros dele. Mas assim, muito especulativo, né? Quem escreve sobre o cangaço, em sua grande maioria, quase que absolutamente, nunca foi cangaceiro. Né? A filha do Lampião, inclusive, salvo engano, né? Até recentemente eu ainda tinha visto que ela estava viva, eu acredito que ainda esteja. A filha dele tem relatos sobre isso, mas muito também do que ela ouvia falar. Veja só, a filha não conviveu também com ele, né? Então, assim, muito do que ela ouvia falar sobre, né? Então, assim, são relatos muito soltos. E aí, voltando para a pergunta que você fez da passagem dele por Craíbas, entra dentro dessa história de relato do vi dizer. A história trabalha, Júlio, com algumas fontes. E uma das fontes mais importantes para a história é a fonte oral, que é essa tradição, essa narrativa de se contar de geração para geração. Quase tudo que a gente sabe sobre esse episódio do Lampião em Craíbas, na época pertencente a Arapiraca, quase tudo é fonte oral. Então, não é que é uma fonte de menor importância, é uma fonte muito importante, mas é uma que precisa ser muito, 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 muito bem trabalhada e ter muito cuidado na hora de analisá-la. Porque a ideia é que quando se passa de uma geração para outra, algumas coisas não andam da mesma forma como foram vistas. Sempre rola uma interpretação, sempre rola um perigo de ter uma distorção. E aí, os historiadores, né, que têm uma formação específica para isso, que vão, né, saber analisar esse discurso, que vão saber não só analisar o discurso, mas vão saber relacionar esse discurso com fatos correlatos, é que vão dizer, tá, beleza, isso aqui se sustenta, isso aqui já não faz muito sentido. Então, o que a gente sabe dessa passagem dele por aqui é que isso teria ocorrido no ano em que ele foi emboscado lá em Sergipe, né? E pouco tempo antes da emboscada, e justamente vindo de um lugar fixo para onde ele iria em outro lugar fixo. Então foi num período de trajeto, né? Foi num período de viagem que ele estava fazendo. Ele sai de Sergipe, né? Ele sai da região de Sergipe, de Gararu, e decide vir pela margem, decide atravessar o rio e vir pela margem alagoana. Especula-se por que ele não foi lá pela própria margem sergipana, já que ele já estava do lado de lá do rio, então ele poderia ter ido pela margem sergipana, não precisaria ter atravessado para a margem alagoana. E aí há uma série de especulações, porque no caminho ele tinha fazendeiros que ele tinha contato, ia passar para pernoitar nessa fazenda ou para pegar comida, porque no caminho ele tinha, de repente, alguma coisa para resolver, algum acerto de contas com alguém, e ele, né, resolveu fazer isso. Então, tem uma série de especulações. Como eu disse, a maioria dessa parte é toda oral, né? Craíbas é um local onde ele passa, né, e onde talvez tenha tido ali uma permanência maior e um imaginário maior daquela população, de ter mantido aquela visão da passagem dele, né, de ter permanecido com aquela visão da passagem dele e ter colocado isso para frente. E também por conta do trabalho que vem sendo feito recentemente por um pesquisador independente lá de Craíbas, né, que é o Silvan, que ele faz esse levantamento e procura contar essa história, né? Então ele teve também essa vontade de registrar, porque até então, o que é tradição oral, né, não tinha esse registro. Muito, assim, quando a gente foi pesquisar a fundo, que descobrimos, poxa, o Lampião passou por Arapiraca, né? Para mim foi um espanto, eu nunca se tinha comentado sobre uma passagem de Lampião aqui. Mas o que poucos sabem é que a primeira passagem de Lampião se deu em 1936, né? Ali no Bom Nome, entre Água Branca e Delmiro Gouveia. Ele era devoto de Padre Cícero, e Padre Cícero, na época, ele tinha recebido uma visita de um libanês, que é um jornalista, que tinha divulgado um jornal e queria utilizar o bando de Lampião, o cangaço, como uma fonte. Isso. E aí o Padre Cícero convenceu o Lampião de tirar foto com esse jornal. E aí, assim que tirou essa foto, ele foi para o Bom Nome, e lá foi gravado o filme dele, o filme real. Ele mostrava um pouco da rotina do cangaço. E quem gravou ele foi Abraão. Benjamin Abraão. Isso, Benjamin Abraão.
E essa foi a primeira passagem. Após essa passagem em Bonomi, ele foi para Giraldo Ponciano, invadir uma feira livre lá, não é isso? Foi uma feira livre onde o pessoal ficou sabendo e começou essa história de correr no meio do mar. E aí as informações começam a ficar meio desencontradas. Essa é a questão que eu estava falando agora da tradição oral, porque muito se fala dessa passagem dele por Giral em 38, no ano que ele morreu, não em 36. Outros já afirmam que teria sido em 36, durante o episódio que ele teria gravado essas cenas com o Benjamin Abraão. Há o livro do Benjamin Abraão, que se chama Benjamin Abraão entre Anjos e Demônios, que na verdade é um livro do Frederico Pernambucano de Melo, que é um escritor e um pesquisador pernambucano que trata muito sobre o cangaço. Ele escreve também uma outra obra chamada Guerreiros do Sol, que é uma das mais famosas sobre isso, e onde ele tem o diário do Benjamin Abraão. E acredita-se, mais do ponto de vista do registro, que esses episódios, essas gravações, essas fotos aí, tinham sido muito mais lá para o lado do sertão, muito mais lá para a região onde hoje é Piranhas e aquela área ali. E que talvez algumas coisas tenham acabado, de fato, vindo aqui para a região mais próxima a Arapiraca, mas não se tem um registro, né? Então, o que a gente tem é muito da tradição da passagem dele, que foi presenciada de forma oral. Tem uma senhora no povoado Carrasco, aqui em Arapiraca, que ela completou agora recentemente 105 anos. E ela é uma querida, é uma pessoa maravilhosa para conversar. Extremamente lúcida, muito legal de papo. E olha só o imaginário, como é que eu falava agora há pouco, né? Para dar uma quebrada nessa história do que vilão, bandido, herói, o que é. E ela, na época, ela morava na região de Santana do Ipanema. E eu disse, Dona Maria, na época do Lampião, como que era essa coisa, né? Como que a senhora... disse, meu filho, a maioria das moças da época era doida para fugir com ele. Porque vivia em casa, não fazia nada, não tinha nada para fazer, era o dia todo só lavando roupa e na cozinha e tudo. Homem, quando dizia, Lampião tá passando, essas moças queriam tudo, era fugir. Quem era que não queria ver viajando? Ó, as histórias. Então, assim, na cabeça dela, ele não era um risco, né? Talvez fosse olha que loucura, poderia ser um sinal de liberdade, entendeu? Como ela coloca isso. Então, tem muito dessa tradição, tem muito dessa forma como cada pessoa conta a história, como cada pessoa sente a história. Eu mesmo, do ponto de vista da minha atividade profissional, eu tento não me envolver emocionalmente com a história porque contamina o processo de análise, né? Mas essa história de capitão, como ele queria ser chamado, não existia. Quem investe ele como capitão, quem dá ele a autoridade de capitão é o padre Cícero, autorizado pelo governo brasileiro. Autorizado pelo governo brasileiro no episódio de defesa de Juazeiro contra a coluna Prestes. Então, veja só que coisa doida. A coluna Prestes começa lá no Rio Grande do Sul, liderada pelo Luiz Carlos Prestes, com o objetivo de espalhar os ideais do comunismo pelo interior do Brasil e fazer um movimento de seguir pelo interior do Brasil, divulgando para as pessoas o que era o comunismo e como tornar, né, o comunismo uma possibilidade real num país do tamanho do Brasil e tal, muito inspirado na Revolução de 17, na Rússia, aquela coisa toda. Era também um bando, né, militar, era um bando de jovens ali formados pelo Exército Brasileiro, mas era um bando, né, que sai pelo interior do Brasil. Topa com o cangaço, que é o quê? Outro bando de jovens também que vivem pelo interior do Brasil. Só que eles não se enxergam, eles não se reconhecem. Um acha que está fazendo um serviço correto ao Brasil, o outro acha que não, então vamos se enfrentar, né? Esse conflito não acontece, esse conflito não há, por a decisão do Luiz Carlos Prestes, que é uma coisa muito, muito contada, assim, o coluna Prestes fugiu do Lampião. Não. A coluna Prestes sai do Rio Grande do Sul, passa pelo interior do Brasil todinho, fazendo uma marcha, praticamente atravessa o Brasil, sem trocar tiro com ninguém, sem nenhum episódio de violência, porque o objetivo deles era o quê? Divulgar as informações sobre o comunismo e como isso poderia melhorar a vida das pessoas no Brasil. Não era trocar tiro, não era reivindicar nada através da violência. E quando eles chegam próximos a Juazeiro e sabem, né, são informados de que Lampião está lá com o seu bando e que não vai deixar eles entrar na cidade, ele desvia. Né? Eu vou sair, que eu não vou trocar bala com esse pessoal, não tenho necessidade de fazer isso. Né? E Lampião vai para lá para defender
a cidade dos comunistas que iriam saquear. Aí olha só como os papéis se invertem, né? Quem é que agora vai saquear as coisas? Não, o Lampião vai nos defender. Porque quem vai saquear tudo agora é esse pessoal da Coluna Prestes. Né? Então, vai muito dessa vinculação que cada um tem. E até porque achar a rota do homem foi difícil, né? A gente... Não é um trabalho fácil, até porque né? Não se tem uma... Eu passei por aqui, repousei em tal casarão, não existe. A gente foi no famoso ouvir dizer, né? Isso. Eu e eles aqui, a gente trabalhou duro para poder achar uma possível rota, né? Porque confirmar mesmo ninguém tem. E quem talvez poderia dizer isso já não está com a gente, né? E assim, depois que ele sai de Bonão para Giral, ele meio que foge do mapa, a gente não sabe para onde ele foi. Ele simplesmente saiu daqui da região de Arapiraca e se mandou, a gente não sabe. E a gente meio que entra agora numa parte do podcast que a gente começou a comentar um pouco sobre o que a gente ouviu falar, né, de Lampião. Acho que você tem um exemplo, né? Eu fui perguntar ao meu avô e ele lembra das histórias que o pai dele contava, que no caso era que quando o Lampião ia pra lá, eles fugiram, eles foram se esconder no meio do mato, lá pra perto da sementeira. E eu fui atrás do seu Coraci, que ele é filho do vereador do seu Antônio Juvino, que ele recebeu o Lampião na sua casa. Não, ele foi obrigado, assim, porque o seu Coraci falou que eles roubaram um cavalo e a mulher dele falou que não sei quem obrigou a roubar um pinico para dar para Maria Antonieta. É muito... São informações assim, ou são episódios cômicos ou são episódios trágicos, né? Mas sempre muito da situação de emoção da pessoa que narra aquilo, né? Que vivenciou aquilo. É muito isso, que ajuda, em parte, a construir o imaginário e, ao mesmo tempo, de certa forma, ali acaba também um pouco atrapalhando a construir uma narrativa historiográfica mais robusta. A minha bisavó, ela contava que quando o Lampião chegou em Craíbas, nos primeiros dias, ele e o bando invadiu uma casa próxima, a casa que ela morava com o meu bisavô e os filhos, e invadiu, né? Tipo assim, ele chegou lá, ele chegou ainda a pedir para abrir a porta, ele foi negado e aí fizeram de tudo para invadir a casa. Chegaram a invadir. Nisso a polícia chegou e eles começaram a trocar tiros. E aí nessa troca de tiros, eu até falei com o neto de uma senhora que morreu nessa troca de tiros, né? Eu perguntei para o seu Edgar, seu Edgar, o que é que o senhor lembra, né? Na verdade sabe desse episódio. Ele falou, minha avó foi sair do quarto para a cozinha para tentar se proteger e levou uma bala perdida. A gente não sabe se é de um Lampião, de policial, a gente não sabe. Na época não tinha a tecnologia que a gente tem hoje para descobrir de onde veio o tiro, de quem. Então, assim, histórias que a gente não sabe se realmente aconteceu ou não. Outra história também é que Lampião e seu bando foram almoçar numa casa próxima lá também. E um cangaceiro deles, na época era novo no bando, falou que a comida estava insossa, não gostou, e aí cuspiu a comida. E aí o Lampião pediu um prato de sal, 1 quilo de sal. Aí chegou e falou, não, como tudo isso aí você morre, né? Aí ele são as partes míticas, né? Entre o imaginário, o real, o que foi, o que não foi. É isso que ajuda a construir, gente, esse imaginário popular sobre ele. Aí depois chegou e ele comeu, depois passou mal e morreu. Lá mesmo, não resistiu não. Teve a história também do sanfoneiro que estava no casamento, como era o meio dele de ganhar dinheiro, a sanfona ele escondeu dentro de um saco de farinha. Essa é bem famosa. E eu perguntei dessa curiosidade do casamento para o seu Edgar. Eu falei, e que essa história é do casamento? Ele falou, ele chegou no dia, no outro era um casamento, e aí na hora da festa tava sem o sanfoneiro. Ele foi na casa do sanfoneiro, o sanfoneiro com medo, escondeu dentro de um saco de farinha. E deve ter ficado uma maravilha a sanfona depois de tocar. Inclusive tem a foto no site da prefeitura de Arapiraca da casa do sanfoneiro. Você tem essa foto lá em Craíbas, que é justamente parte da pesquisa do Silvan.
que ele tem levantado muito que surge muito isso a partir da pesquisa dele, que ele é o primeiro que se preocupa de fato em pegar essas histórias e colocar um registro nelas, né, dar a elas uma configuração de história escrita, vamos chamar assim. A gente tentou contato até com o seu Silvão Oliveira, mas não conseguimos. Conseguimos com o seu Roberto Gonçalves, né, jornalista. Foi de onde eu consegui a informação de que ele estava no Giral em 1936. E aí depois dessa passagem de Craíbas, em 1938, fugiu, né? E aí foi toda aquela emboscada que deu e ele morreu, ele e seu bando. Ele estava aqui, se eu não me engano, em abril de 38, faleceu em julho, acho, dia 27. O que é muito importante para a gente entender sobre cangaço, assim como em qualquer outro episódio histórico, ou movimento histórico de longo prazo, é a gente entender como que essas condições surgem para que aquilo aconteça, certo? Do mesmo jeito que o cangaço surgiu, ele termina porque as condições mudaram, né? Então, Lampião ele era talvez ali, depois dele o Corisco permanece, mas Lampião ele era talvez o último grande cangaceiro que precisava, que não era mais admitido num Brasil que não podia mais conviver com esse tipo de situação. Isso faz parte de uma política do governo Vargas, né, da época do Estado Novo, que é o período do governo Vargas muito próximo ali de uma ditadura, que vai de 30 a 45. Então Vargas é o cara que não quer mais isso. Tipo, chega dessa história de que no Nordeste tem selvagens comandando o interior dos estados lá, tá no sertão. Não quero mais isso, eu quero que a polícia acabe com isso, né? Acabe com essa história e aí vamos para cima com toda a força que tiver, né? Então, é o mesmo período em que antes não se preocupavam. Na verdade, se você for observar de uma forma ou de outra, o cangaço ele surge do abandono em várias instâncias, do abandono econômico, do abandono social e suas relações, do abandono político. Assim como antes do cangaço, surgem outros movimentos também que são fruto do abandono, como o próprio movimento liderado pelo Antônio Conselheiro, a questão do movimento messiânico, né, que é essa história de que as pessoas vão seguir alguém, uma liderança enviada por um salvador espiritual. Lampião guardou muito dessa figura também durante muito tempo. Ele é uma entidade que representa alguma coisa maior. Então, todas essas figuras só são possíveis e só surgem fruto de abandono. Abandono da autoridade do poder público, abandono econômico, são marginalizados de fato, né? Porque nesse sertão, é importante entender isso. Quem que tem condições de tocar uma vida regularmente nesse Brasil nordestino, sertanejo, do início do século XX? Pouquíssimas pessoas. Porque emprego, né, era uma dificuldade absurda. Não se existia uma formalização de trabalho para dizer fulano trabalha aqui, recebe X por mês e toca a sua vida a partir disso. Não se tinha. Né? Hoje já imagine como né? Imagine então naquele período ali. Então quem tinha terra, quem era proprietário de terra, tinha mais ou menos ali uma certa estabilidade, né? Muito dependente das questões climáticas, porque muitas vezes o verão castigava muito, então não adiantava de nada você ter terra se ela não era produtiva. Mas quem tinha terra e conseguia produzir, se segurava. Quem trabalhava para algum desses proprietários e conseguia também receber alguma condição, beleza, estava dentro do jogo. Mas não era todo mundo que estava, né? E quem não estava? Então, as pessoas que não estavam iam tentando de tudo para sobreviver, de uma forma ou de outra. O cangaço foi uma saída para esse tipo de situação, assim como era uma saída também ir para o Sudeste, né, em busca de outros lugares. Então, tem muito disso. Sim. A gente meio que conseguiu traçar uma rota de Lampião e seu bando. São divididos em duas partes, na verdade, né? A primeira passagem, em 36, de Bom Nome até Geraldo Ponciano. Falando nisso, essa pedreira em que o filme foi feito ainda existe, fica perto da UFAL e Água Branca. E a segunda parte, essa caminhada a pé, ela demora em média 30 horas.
né? Ele sai ali de Lagoa da Pedra, próximo à Lagoa da Canoa, onde hoje próximo é a Vila Fernandes. E o que é que ele fez lá, seu? Não me recordo o que ele fez. O relato de que ali ele tenta pegar saquear uma fazenda, né? Saquear uma fazenda ali e o fazendeiro finge que não é com ele, né? Coronel Lino de Paula. Ele estava à procura dele e aí Coronel Lino de Paula, com medo, conseguiu despistar ele, né? Ele estava conduzindo o Lampião e aí no meio do mato ele chegou, não, preciso fazer uma necessidade ali, né? E vai embora. Vai-se embora, despista o Lampião. E aí o Lampião sai mato afora. Chega então ao Canaã, né? Onde a minha tia conta isso, no caso a irmã do meu avô, né? Fala que a mãe dela disse que ele pegou um rapaz que conhecia a rota de Canaã até Craíbas e aí ele foi obrigado a dar essa rota. E aí de Craíbas ele seguiu para a Fazenda Velha, ali foi um dos primeiros pontos próximos a Craíbas. Ele foi pro Capim também. Capim, E veja como isso não tem uma certa lógica de caminho, né? Sim. Não tem uma lógica. Porque se você pegar hoje, pare para pensar, ele estava em Gararu, né? Atravessa o rio, que já não faz sentido, ele poderia ter ido pela margem sergipana. Depois ele passa em Giral, beleza, caminho. Lagoa da Canoa, beleza, caminho. Aí vem para Arapiraca, para essa região aqui de saída para o sertão, tranquilo. Mas o que ele vai ver lá em Craíbas e depois volta para a Fazenda Velha? São rotas desencontradas, né? E é isso que dá ao cangaço também uma característica de não se ter certeza sobre os seus movimentos, porque eram absolutamente contextuais. O que importa agora? Importa agora permanecer aqui? Se a gente permanecer aqui, o que talvez surja para a gente fazer amanhã? Não se sabe. Né? Não se sabe. A gente foi dar uma pesquisada e até fontes de pessoas que têm uma certa idade avançada e que ainda lembram do episódio. E aí depois de Fazenda Velha, ele chegou finalmente em Craíbas, em 38, quando o fumo estava em ascensão, né? E aí ele chegou lá, muito do que a gente se sabe, e muitos dizem, é que ele foi atrás do lucro do fumo, lá aqui em Craíbas, né? Não sabemos se ele chegou a conseguir esse lucro, né, essa quantia que ele queria, ou o próprio fumo, mas é uma incógnita, né? Porque depois de Craíbas a gente não sabe para onde ele foi. E uma incógnita bem frágil, porque assim, se você parar para considerar, as principais propriedades de cultura fumageira bem relevantes, que vão dar algum rendimento de fato para se chamar a atenção, surgem não lá na região de Craíbas, né? Não onde hoje é Craíbas, surgem aqui na região onde hoje é Arapiraca, principalmente na região onde a gente chama do bairro das Cacimbas. Então estava bem mais próximo daqui. E isso só nos anos 40. Então, assim, não é... Essa época aí, dos anos 30, eram plantios independentes, muito escassos, que poderiam render alguma coisa, mas não a ponto de chamar tanta atenção assim. Ainda assim, que tenham rendido alguma coisa, e de fato ele tenha ido atrás de algum proprietário que tinha bola de fumo guardado, ou que tinha vendido alguma safra, vai ter um problema aí com o tempo, né? Porque se ele passou no meio do ano, mais ou menos por aqui, essa safra não existe ainda, né? Ou ela está toda na roça ainda para ser quebrada, né? Para esse fumo ser quebrado, ou ela estava em forma de bolas de fumo que estavam ali esperando ser vendidas, né? Então não tinha esse dinheiro de fato. Então são mais histórias que carecem assim desse conjunto de coisas que se complementam, entende? São dados que a gente não sabe se é verídico ou não. E que podem ter muito de verdade. Agora, como eu falava da questão da história oral, à medida que o tempo passa e que as pessoas vão interpretando isso, a gente não sabe por onde esses caminhos seguiram. Algumas pessoas também falaram, não quando a gente estava pesquisando, que passou pela Baixa Grande, pelo Cavaco. Sim. E que quando falaram que o Lampião estava vindo, foi o famoso vamos correr. Correr, né? Se esconder. E o recurso, o mato. O Baixão também entra nessa lista. Eu fui dar uma pesquisada também, pesquisei sobre relatos de pessoas que viveram.
Acho que 80% das pessoas que eu cheguei a ouvir disseram não, Lampião era um cara gente boa. Porque eram pessoas pobres, Lampião chegava lá com um animal morto só para preparar a carne ali, botar no forno e trazer prontinho, pronto. Ele chegava lá, obrigava, obviamente, geralmente a mulher a cozinhar e não fazia nada. Não estava interessado em riqueza porque sabia que ali realmente não teria nada. Então ele chegava, obrigava a cozinhar, se alimentava e ia embora. Muitos dizem também que ele chegava lá para compensar com brinco, com anéis, com relógio, pertences, né, que na época eram muito valiosos. Então assim, entra nessa ideia, naquela dúvida. Herói ou vilão? Para muitos é herói, para muitos é vilão. São coisas que vai de pessoa para pessoa, não tem uma opinião formada sobre. Mais uma dúvida que nós temos, né? Até a gente estava discutindo um dia desses, eu e a Iris. Por que o nosso governo ele não investe mais nessa questão de descobrir a história, o que realmente aconteceu? Ele não valoriza tanto essas relíquias, né, que a gente tem, a gente pode dizer. Aí você precisa considerar algumas coisas. Em tese, somente em tese, tá? Mas é apenas uma forma de se pensar. Não é responsabilidade, digamos assim, do governo em nenhuma das suas esferas, seja ela municipal, estadual ou federal, mas não é uma responsabilidade direta do governo fazer essa busca e esse registro e tal, e resgatar isso. Eu digo que não é uma responsabilidade porque se ele resolver fazer isso com o cangaço, imagine com quantas outras coisas ele precisaria também se movimentar para estar fazendo. Isso não quer dizer que o governo não possa fazer isso ou não deva até fazer isso. Mas talvez o principal lugar para se encontrar o registro e o resgate correto dessas coisas seja nas universidades, nas pesquisas historiográficas que a gente tenha nos cursos de história, de sociologia, de antropologia, nos cursos geralmente de humanas, em que há uma pesquisa e há uma tradição de se pesquisar essas histórias, principalmente nas universidades nordestinas, onde você vai ter, de repente, ali professores e alunos interessados em estudar essa temática. Então, você vai ter trabalhos de conclusão de curso da UNEAL e da UFAL que falam sobre cangaço e que precisaram passar por um rígido processo de pesquisa, de seleção de fontes, de narrativa. Então, se você quer, de fato, encontrar as histórias mais próximas da realidade, digamos assim, você vai ter que partir para o meio acadêmico, vai ter que partir para os trabalhos pesquisados nas universidades. Paralelo a isso, um outro lugar também muito bom para se ter essa noção são nos museus e nas bibliotecas que guardam relatos de pesquisadores independentes ou vinculados a alguma universidade que se dedicaram a pesquisar o tema. Eu citei no começo da conversa da gente o Frederico Pernambucano de Melo. É um exemplo de um escritor, de uma pessoa que se dedicou a buscar isso, a estudar isso, e estudar isso, de fato, a partir de fontes que possam conversar com outras. Então, eu vejo que a gente não tem necessariamente um problema de onde encontrar a história de forma correta. Até aí a gente tem uma situação até razoavelmente confortável. O que vai ficar sempre sem resposta? São esses imaginários, entendeu? Ninguém vai poder chegar para o neto dessa senhora que faleceu vítima de bala perdida e dizer que não aconteceu dessa forma. Ninguém pode chegar para ele e dizer isso, porque ninguém tem elemento para afirmar isso, sabe? Ninguém vai poder chegar para a pessoa da história do sal, né, que ele obrigou, e dizer não aconteceu, porque não se tem elemento para isso. Então você vai ter que sempre, do ponto de vista historiográfico, você vai precisar sempre guardar uma distância, né, que é uma distância normal, uma distância de caráter ali, de cunho científico, para você observar e dizer, não, peraí, isso faz sentido, isso não faz sentido, por quê? Né? Então, vamos só se dedicar ao que a gente tem evidência, não sei o quê e tal. Então, do ponto de vista do registro, a gente tem até volume.
Agora, o outro aspecto, que talvez seja o aspecto da valorização cultural disso, por que que a gente não explora mais, por que que não se faz mais eventos, por que que não se investe mais. Aí, minha gente, a gente poderia ter 1 milhão de exemplos para isso. A gente poderia falar do guerreiro, que também é esquecida, a cultura do guerreiro e não é tão investido pelos governos, do coco de roda, dos folguedos como um todo do Nordeste brasileiro, do reisado, da ciranda, do Bumba Meu Boi, da literatura de cordel. Por que que esses elementos culturais nordestinos, que dão uma identidade, que dão uma formação, não são mais valorizados? A gente poderia falar das próprias festas juninas, que hoje no Nordeste elas são muito fortes, muito pela tradição que as nossas famílias têm de preservar a data do São João, principalmente para se reunir. Mas isso vai para Maceió, vai para Recife, vai para Salvador, vai nesse entorno urbano das capitais nordestinas e ver se as pessoas guardam da mesma forma que guardam nas cidades do interior. Não tem, né? E a gente está restrito hoje no Nordeste a 2 cidades que fazem isso de forma midiática e turística. E com razão, não vou dizer que não tenho razão, que é Caruaru e Campina Grande. Caruaru e Campina Grande transformaram o mês junino num evento turístico de arrecadação financeira de ordem nacional, ok? Mas quantas outras cidades do Nordeste poderiam fazer semelhantes, né? Coisas parecidas, se não de impacto nacional, mas de impacto local, de impacto regional, micro-regional. O cangaço entra nesse bolo de situações que deveriam passar por uma valorização e não passam, ou que ficam passando, de repente, por uma valorização de um lugar muito específico. Se você for para Piranhas, aqui no sertão nordestino, lá o cangaço é hipervalorizado até. Né? Até um tempo atrás, lá em Piranhas, tinha o forrogaço. O período da festa junina levava o próprio nome do movimento, né? Forrogaço. Então, havia-se ali a história de preservação. Há um museu da cultura do cangaço, né? Serra Talhada, onde Lampião, onde Virgulino nasceu, né? Que depois se torna Lampião, também preserva um pouco mais. Então, de um modo geral, o sertão nordestino tem cidades que vão guardar essa memória e essa lembrança. Agora, daí a você esperar ou exigir que o governo aponte para isso e eleja como prioridade, a gente tem uma lista enorme para se fazer isso também, sabe? Até porque foi o motivo da gente estar procurando essas histórias que não são contadas, as nossas raízes, que o pessoal esquece muito de comentar, que não é valorizada. Tem muita essa questão. Agora, uma coisa importante é isso, valorização. E essa valorização depende eminentemente da pesquisa acadêmica hoje e de vocês. Porque quem está nos ambientes escolares, quem tem essa trajetória nos ambientes de escola, é que deve, na verdade, guardar para a gente é quase que uma esperança ali de manter pelo menos o senso de saber o que isso significa. E de manter essa sensação viva. Então, vamos sempre depender disso. Não é só de vocês estarem aqui produzindo um material sobre isso, já faz com que daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, vocês dois saibam minimamente o que foi o cangaço e possam passar para mais alguém. Então, sempre vai ser assim, com tudo, com o cangaço, com essas outras manifestações culturais que eu falei, sempre vai depender de que o ambiente da educação promova isso. Professor, queríamos agradecer a sua presença, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. No geral é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e só isso, né? Até uma próxima. Eu que agradeço pela parceria de vocês aí, precisando. Chama que a gente tá junto. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Valeu.